Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão adorando o curso. O nosso curso, né, tem esse objetivo de mostrar, né, como é o dia a dia aqui no escritório contábil e mostrar o que a gente faz, as ferramentas que a gente utiliza, como que a gente, né, executa o trabalho no dia a dia aqui no escritório contábil. Mas eu vou passar aqui por algumas aulas, certo? Muito resumidamente, alguns pontos específicos, que é os tributos que as empresas recolhem. É muito importante vocês saberem que toda essa operação que a gente faz aqui, que você está vendo, né, os sistemas, que está estudando aí, vendo nossos robôs, que está vendo a execução, eles são, né, de fato, para apurar os tributos que nós temos aqui no nosso país. E quais são esses tributos? Nós temos o ISS, o ICMS, PIS e COFINS, o IPI, a contribuição social e o imposto de renda. Eu vou focar nesses tributos aqui, falar um pouco deles e como é feito, né, o cálculo desses impostos, para que faça mais sentido para vocês na hora de estar assistindo uma aula que a gente está falando de ICMS ou está preenchendo uma nota fiscal, vocês poderem compreender por que daquelas informações de NCM, por que das informações de CST. Está certo? E assim, pessoal, eu vou falar também aqui um pouco sobre o IVA IBS e sobre o IVA CBS. E Anildo, eu nunca ouvi falar disso aí. Realmente você nunca ouviu falar, mas de agora para frente você vai ouvir muito falar. Porque esses dois tributos que eu estou falando aqui, eles substituirão, né, partes dos impostos que as empresas pagam hoje. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais disso lá para frente. Agora, nessa aula aqui, vamos falar um pouco do ISS. Eu te pergunto, você já ouviu falar em ISS? Já? Sim, né? Tenho certeza que sim. Então vamos entender um pouco do que é o ISS. O ISS ele é regido pela Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003 e alterações que vieram, né, posterior a ele. Esta lei estabelece as diretrizes gerais do ISS, Imposto sobre Serviço. Então a sigla ISS se refere a Imposto sobre Serviço. Mas é importante lembrar também que cada município pode ter sua própria legislação específica detalhada, as alíquotas e as regras gerais. O que eu quero dizer com isso? Que o ISS ele é um imposto que quem é responsável pelo seu recolhimento são os municípios. Então, cada município do Brasil, os mais de 5 mil municípios brasileiros, cada um deles tem a sua legislação. E isso é uma coisa que dificulta um pouco o trabalho da contabilidade. Por quê? Porque pelo fato de cada município ter uma alíquota diferente, e muitas das vezes a gente como contador, né, prestar serviço para empresas que estão em vários municípios, ou até mesmo para os empresários que contratam serviços, né, de várias empresas que também são de vários municípios, isso gera um custo operacional muito grande, porque você tem que conhecer a legislação municipal de cada um desses municípios no tocante do ISS, certo? Então, você é um prestador de serviço, no caso da gente aqui, contabilidade, a gente presta serviço. Qual órgão que recolhe o nosso imposto? É a prefeitura através do ISS. Aí você deve estar se perguntando aí, mas Enio, a minha empresa é do Simples, ou a empresa do meu cliente é do Simples, ou eu conheço as empresas do Simples e eles não pagam ISS, eles pagam só uma guia chamada DAS, que é o Simples Nacional. Eu vou, em cada um dos tópicos, só bater nessa tecla, que é para ficar bem entendido. O Simples Nacional, apesar do contribuinte pagar uma guia única, dentro dessa guia existem vários tributos, vários impostos, várias contribuições.
E o que foi que o governo fez quando criou o Simples? Ele pegou todos esses impostos que eu falei aqui, ISS, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, contribuição de INSS patronal, e fragmentou em várias pequenas alíquotas para fazer a alíquota cheia do Simples Nacional. Vocês vão ver bem isso na aula, né, que a gente explica sobre o Simples Nacional, tá certo? Então, mesmo que sua empresa, né, seja do Simples Nacional, mas você é prestador de serviço, lá dentro daquela guia tem uma alíquota, né, que é de ISS, tá certo? Vamos tentar entender um pouquinho a mais, né, do ISS. Ele é um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviço de qualquer natureza, ou seja, toda prestação de serviço tem um recolhimento de ISS, não se aplica a produtos e mercadoria, apenas a serviço, né, ratificando. E as alíquotas, elas variam conforme cada município, mas geralmente elas estão entre 2% e 5%. É importante entender que cada município pode escolher sua alíquota. E os municípios, geralmente, eles não têm uma alíquota única para todo tipo de serviço. E eles segregam determinados tipos de serviço, vai ter 2%, determinados tipos de serviço 3%, determinado tipo de serviço 4%, 5%. Então, é importante, né, entender a legislação municipal e saber a alíquota daquele serviço daquele município, tá certo? Então, os municípios têm o poder de fazer isso. E é importante também entender de quem é esse imposto. Esse imposto é do município, né, ou do local onde o serviço foi prestado. Pode ocorrer casos que uma empresa é de determinada cidade, mas ela se deslocou e foi prestar aquele serviço em outro município, né, em outro lugar. Então, o ISS, geralmente, né, ele é da cidade onde a empresa está localizada, mas tem as exceções que ele deve ser recolhido, né, preferencialmente nos municípios onde realmente o serviço foi prestado, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo, né, de como funciona o INSS, ou ISS, desculpa. A gente pegou aqui uma empresa fictícia, né, Luz e Sombra Iluminação. Ela fez um projeto, né, para uma empresa. Essa empresa se localiza aqui em Fortaleza e o valor, né, do serviço que ela cobrou na nota fiscal foi de R$ 5.000, certo? E aqui em Fortaleza, né, grande parte das alíquotas são 5%. Né? Tem alíquotas da área de saúde que são um pouquinho menor, mas no geral, né, a alíquota geral é 5%. Então, se o camarada prestou um serviço, a empresa Luz e Sombra, de R$ 5.000 e a alíquota do ISS é 5%, naturalmente, a gente fazendo um cálculo, né, de 5.000 vezes a alíquota de 5%, nós vamos encontrar que essa empresa, né, pagará de ISS R$ 250, tá certo? Então, basicamente, pessoal, quando a gente acessa o ISS no final do mês, é justamente para escriturar, né, todas essas notas fiscais e verificar o quanto de imposto aquela empresa está devendo para o município. Por quê? Porque se a gente não fizer essa escrituração, pode haver erros. Por quê? Porque ele vai ter várias notas lá, né, de diversos serviços, não só prestados, mas também de serviço tomado. E se você não verificar as alíquotas de cada serviço, você pode acabar, né, induzindo ao erro, emitindo a guia correta. Por isso que é tão importante a emissão da nota fiscal, certo? Tão importante a emissão da nota fiscal para esses casos. Desculpa. Outro ponto importante também, pessoal, muito importante, é o seguinte. Alguns municípios, eles determinam que determinada atividade ela tem que reter o imposto. Ou seja, uma empresa do Simples, né, prestou um serviço para a empresa do lucro real. As prefeituras, na sua grande maioria, elas exigem que aquela empresa maior, né, que contratou o serviço daquela empresa menor, ela retenha o valor do imposto, do ISS, e já recolha para o município.
A empresa que prestou serviço vai pagar mais? Não, ele só vai pagar 250. A empresa que contratou, ela vai pagar algo mais? Não, ela só vai reter o imposto que é devido do outro contribuinte e repassar para o governo. Ou seja, o contratado não vai receber os 5 mil reais, ele vai receber os 5 mil reais menos os 250 que ficou retido, no caso, quando há retenção de nota. Pessoal, isso daqui é claro que o ISS é um pouco mais complicado que isso, mas com essas informações que eu compartilhei com você aqui, vai dar sim claramente para que você possa compreender como que funciona o recolhimento do ISS. E agora também você já sabe, né, quem é o responsável, por que ele é recolhido e de que ele é recolhido, tá certo? Então te vejo na próxima aula para a gente falar sobre ICMS.